Sete erros que tornam o seu jiu-jitsu feio e burro, irmão. E não é culpa tua, beleza? Acontece que provavelmente o que aconteceu na tua forma de ensino foi o problema, tá? O que eu mais vejo hoje, vejo muito isso. A galera iniciante começou a treinar jiu-jitsu, a galera iniciante, ela chega na academia e aí a sensação que esse cara tem é que ele começa a aprender uma coisa ou outra, mas na hora do rola, ele só reage. Ele não tem controle, ele não tem clareza das paradas, entende? Então imagina você, chegou na academia, pô, começa a aprender uma enxurrada de posição, uma hora que essa lógica não vai fazer tanto sentido no teu aprendizado. Não só isso, ok? Não é só a quantidade de posições que você vai aprender. Tem diversas outras coisas que eu vou colocar aqui que são erros no processo do teu ensino, beleza? Que fazem com que você tenha essa deficiência no jiu-jitsu. Mas calma, você pode resolver isso. Você pode resolver isso. Isso é a maravilha do negócio, porque você sempre pode aprender, beleza? O seu cérebro, ele é plástico, portanto, até o final da tua vida, você vai conseguir aprender, ele vai se remodular. Então fica aqui comigo. O lance é, pessoal, se sente perdido, cara. Perdido, eu acho que é a palavra-chave aqui da sensação de quem começa a treinar. Se sente perdido, às vezes acha que o jiu-jitsu mesmo não é pra ele, né? É assim que funciona. Até porque o sistema de ensino do Brasil, por não ter uma certa didática boa, ele privilegia quem tem uma aptidão inata. Só que quem tem uma aptidão inata nem sempre se torna o campeão. É importante trazer isso. Mas ele privilegia quem tem uma aptidão inata. E o brasileiro, ele é um povo mais talentoso. Então, você vai criar campeões a partir disso. E sim, tem vez ou outra um cara que sabe instruir bem, mas na maioria, olhando aí para a estatística, pro todo, poucos sabem direcionar um bom ensino. Então, vamos lá, quais são os problemas? Primeira coisa, você enxerga o jiu-jitsu de uma forma errada. Beleza? O jiu-jitsu ele foi feito numa ideia de progressão. Portanto, você vai começar numa posição, numa situação, você progride nela para uma situação melhor. Se você está trocando queda, você vai derrubar. Se você está por baixo, você vai raspar ou finalizar. Né? Você está por cima passando guarda, você caiu por cima, você vai passar a guarda, você vai finalizar. Mas o lance é sempre o próximo ponto, pensando numa finalização. Pensando em criar dominância sobre o seu oponente para então finalizar. Qual que é o problema? O problema é que quando você entra numa academia e você começa a aprender posições, na tua cabeça a única coisa que importa são as posições. Você não vê uma rota de progresso. Você se condiciona a buscar algo final. Você não vê a construção do negócio. E aí, o que se torna o jiu-jitsu? O jiu-jitsu se torna cada vez mais uma eterna busca por um jogo bonito, por um jogo de floreio, por um jogo que é show, sabe? Que o pessoal acha legal, que o pessoal brilha. Até porque esse tipo de coisa gera aplauso. E o que a gente normalmente quer é esse aplauso, esse reconhecimento dentro do tatame. Então você já começa aí. Erro primeiro. Enxergar o jiu-jitsu diferente, o jiu-jitsu errado. Jiu-jitsu dominante, amigo. Jiu-jitsu dominante, ele segue o seguinte raciocínio. Eu primeiro mato o ataque do meu oponente. Bom, ele não tá me atacando, então beleza. Então ele não tá me atacando. Mas se ele tiver, mato o ataque. Depois as possibilidades de defesa. E depois o ataque meu, a minha finalização, a minha passagem, todo esse progresso é inevitável. Você entende que existe uma lógica de raciocínio e eu começo a partir dessa lógica conseguir construir no meu cérebro uma certa rota, ok? Um certo caminho, que para muita gente às vezes é nublado, porque parece que é tudo meio solto, né? Eu tenho que fazer aqui posição, não sei o que, tal, beleza. E aí qual que é a sensação que você tem? Não, eu não sei exatamente o que fazer, porque há inúmeras possibilidades. O que mais gera ansiedade e confusão não é a falta de algo, é o exagero, a grande quantidade de alguma coisa, certo? Se você tem um único caminho, bom, você tem que aceitar que é aquele único caminho que você tem que ir. Agora, se você tem diversos caminhos, você trava às vezes. Esse é um ponto. Além de que, para você lembrar
deles fica ruim. Porque você tem que fazer uma associação. Então, pô, onde é que eu vou botar a mão, perna e tal. E aí você fica brigando. Não, eu quero armlock, eu quero armlock. E você fica tão fissurado no armlock que o cara sempre vai. Tá na tua cara que você quer pegar, você não consegue construir uma oportunidade pra dar armlock, e aí o cara vai e tira, mano. Tira o braço, postura, já era a tua posição. E acabou, beleza? Então, primeira coisa, comece a enxergar o jiu-jitsu não como posições finais, mas construção. Eu vou construir algo. E isso, cara, isso tem uma coisa muito interessante, porque quando você passa a ver assim, você joga com o tempo a seu favor. Você vai construindo algo, você vai jogando com o tempo a seu favor, e aos poucos você vai minando o teu oponente, cara. Essa estratégia é mais interessante, mas é óbvio, vez ou outra, de uma vez você vai fazer. Você vai rápido e finaliza. Sabe, por exemplo, o Mike Tyson. O Mike Tyson ele já falou que ele tinha pouco gás. E ele queria apertar, acabar a luta logo. Os caras que ganharam do Mike Tyson são caras resistentes. E que conseguiram dominar a luta por mais tempo. Se você olhar. Então, por exemplo, o Holyfield, né? É um exemplo. Então, o que eu quero dizer é que a estratégia de curto prazo, ela é uma estratégia perigosa. Porque você vai encontrar alguém que vai resistir a ela e vai com estratégia, com inteligência de luta, de fato, sabendo lutar com inteligência, e óbvio, de um jeito implacável às vezes, né? Uma inteligência implacável que eu quero dizer, o cara não vai fazer nada. Pega o Meregali e o Kainan. Tem uma luta aí do Meregali e do Kainan. Não sei se é no UFC, acho que não, o UFC PS. Mas o Kainan, porra, o Kainan é muito forte. Inclusive, o Kainan foi um dos caras que eu me lembro dele na faixa azul. Tem até, eu acho, foto no meu perfil no Instagram, que a gente fechou o campeonato junto. Ele é mais novo que eu. Ele treinava no Cícero, né? Ele é do Cícero e a gente ia competir e fechamos absoluto junto já. Mas o Kainan é um monstro, cara. O Kainan é bolado, tudo mais, forte, e tem aquele jogo dele explosivo, né? Pá! Beleza. O que o Meregali fez, se você olhar? Cara, o Meregali controlou a luta. Ele controlou esse primeiro ímpeto e impacto do Kainan. E aí ele foi desenrolando depois. Sacou? E aí, aos poucos, ele foi dominando o combate. Isso é jiu-jitsu dominante. Não é jiu-jitsu floreio, posiçãozinha, e que se eu quero buscar isso. Não. Reestrutura a forma que você vê o jiu-jitsu e o raciocínio percorre isso, ó. Tiro ataques, as possibilidades de ataque, mato as defesas desse cara, então o meu ataque é inevitável. Porque você não tem como defender, eu faço o que eu quero. Sacou? Entendeu? Beleza. Segunda coisa, você, irmão, foi treinado, eu, na maioria das vezes, a gente foi treinado pra vencer. E tem uma razão. O esporte, seja o esporte de combate, arte de combate, que foda-se, ele precisa de regras. Porque é simples. A regra é basicamente um manual de conduta. E mesmo que não fosse competitivo, precisa. Existe isso. Isso categoriza o negócio. Senão, como é que eu vou fazer uma categorização das coisas? Eu preciso de uma regra, eu preciso de uma diretriz, beleza? Se isso ocorre, da onde a gente puxa essa regra? A gente puxa do campeonato. Porque o campeonato, as regras de campeonato, vão ditar as regras do esporte. Ok? Eu não tô sendo contra o campeonato nem nada. O problema é que você não pode limitar o seu jiu-jitsu às regras da IBJJF, da CBJJ ou qualquer, não, enfim, qualquer organização. E é importante você entender porque quando você faz isso, você acaba direcionando, não você, mas quem te direciona, ele acaba estruturando o seu treino para você vencer e não para você ser bom. São duas coisas diferentes. Para você vencer, você tem que ser estratégico. Eu já conheci cara campeão mundial que, meu, assim, vou ser sincero, o cara ganhou naquele dia, mas você vai falar que o cara tem um máximo de jiu-jitsu? Não, ele é bom numa posição e ele fez muito bem ela todo jogo. Parabéns, parabéns. Quem tá muito tempo no jiu-jitsu, quem, porra, conhece essa parada, já treinou. Não tô falando cara que vem aqui só comentar aqui não sei o quê. Não. Porque tem cara que é xarope, o cara vem no meu vídeo falar que. Como se entendesse. É óbvio, quando você comenta uma coisa que você não sabe, escancara no teu comentário que você não sabe. Ponto. Tá escancarado. Então, o cara vem falar besteira, mas quem de fato tá no esporte, cara, tá construindo isso, é grande, meu irmão. O cara sabe que o que ocorre muitas vezes é que quem ganha uma competição. Você tem mais jiu-jitsu que o cara.
O cara não tem um grande jiu-jitsu, mas ele faz muito bem uma posição e caiu nela, pronto, fudeu. E aí ele conseguiu botar essa durante todo. Mano, eu tenho alguns exemplos. Eu não vou citar, porque senão, às vezes, o cara vai ficar irritado. Mas não é que ele é ruim de jiu-jitsu, mas tem limitações. Entendeu? Você vê que ele não é o melhor de jiu-jitsu e ele treinou pra treinar. Eu não acho que o jiu-jitsu é isso. Esse é o problema. Você acaba condicionando seu treinamento para evitar, por exemplo, para evitar certas posições. Você não treina certas posições quando você pensa isso. Por quê? Porque o teu objetivo é treinar um jiu-jitsu restrito, um jiu-jitsu para vencer, um jiu-jitsu de algumas posições. Você aperfeiçoou uma ou outra ali, beleza, mas você não quer se desenvolver em fundamentos. Isso não importa tanto. O que importa é você meter uma posição boa no campeonato, umas 2, 3 ali, finalizar, raspar e ganhar o ouro. E foda-se. Aí sabe o que acontece? Você começa, o jiu-jitsu no geral começa a criar um perfil medroso de cara. Que, por exemplo, ele é bom, ele entende que ele tem que reter a guarda, ele tem que fazer a guarda e não pode deixar passar nem fodendo. Ou seja, e aí o cara transcendeu a linha do quadril, fudeu, o cara fica desesperado, o cara de baixo fica desesperado, né? Por quê? Porque ele não entendeu que o jiu-jitsu é uma unidade só, essa porra de ponto, esse negócio aí, não tem nada a ver, beleza, eu raspei o cara. E aí? Você entendeu? E aí? Você raspou? Ok. Aí, nossa, eu bati no cara porque eu raspei o cara. É essa lógica que a gente tem. Não, mano, você inverteu. E daí? Não é essa lógica que você tem que entender. Você tem que ser bom. Pega um cara, por exemplo, que seja muito bom em defender 100 quilos ou que finalize dos 100 quilos. Ele fica tranquilo naquela posição. Beleza? Aí o que acontece? O que a gente começa a moldar? A gente começa a moldar caras que são bons em passar, bons em raspar, bons em finalizar ali dentro da guarda, em situações de conforto e segurança. Beleza? Só que o jiu-jitsu não é isso. O jiu-jitsu é progresso. Aí o cara passa a guarda, o que acontece que ele faz? Pra ele vencer, ele fica ali no 100 kg. Ele não evolui pra uma montada. É por isso que ninguém sabe fazer montada quase. Pouca gente sabe fazer montada. Os caras tiram tranquilo. Pouca gente sabe estabilizar uma posição de costas. Sabe, de fato, fazer uma retenção de costas ali. Ou reter o cara no 100 kg. Porra, é a coisa mais difícil que você vê. É isso. São posições básicas. Você acaba restringindo o jiu-jitsu a um limbo. Raspei, passei, raspei, segurei, raspei, tentei progredir. Nossa, mas se deu uma brecha gigante, eu pego. Senão, eu fico ali administrando. Beleza, ok. Sabe o que acontece? Acontece que isso não é jiu-jitsu, brother. Jiu-jitsu é progresso, lembra? Que a gente falou? A fim de uma finalização. Se você treina desse jeito, inclusive, a ideia de defesa pessoal, cara, vai ficar limitada. Porque o quê? Pra mim, o que importa é eu sentar minha bunda no chão, botar o cara de costas no chão, que eu vou raspar, segurar 3 minutos, vou tentar raspar ali, brigo com ele, no final eu ganho ouro, sou o primeiro do ranking. Foda-se. Foda-se. Isso é jiu-jitsu? Não, irmão. Jiu-jitsu é sair na mão. Você pode, sem dúvida alguma, fazer isso. Você pode, né, meu? Ó, eu tô pontuando, eu tô ligando. Mas se você tiver uma simples visão de progresso, à medida que você progride nessa dominância que eu falei do ponto anterior, você vai fazendo pontos sem ficar contabilizando. E à medida que alguém progride em você, você não fica desesperado, porque você entendeu que o jiu-jitsu é integrado. Em cada lugar tem saída. Você treina outras posições. Eu não vejo academia treinando reposição de 100 kg, fazendo muito específico de reposição de 100 kg. Vejo pouco. É mais raspagem, passagem. É basicamente isso. É raspagem, passagem, vou dizer mais. Às vezes, pouca finalização. Você tá se importando em fazer uma boa guarda, em passar bem. Ou deixar de ser raspado. É isso. Importa. Importa pra caramba, cara. Mas o jiu-jitsu não é só isso. Você tem que ter noção de progresso. Caminho. Beleza? Joia. Vamos lá pro terceiro ponto, cara. A ideia é o seguinte. O que acontece muito, por exemplo, com o iniciante? O cara, ele quer atacar o tempo inteiro, ele fica vidrado em buscar o tempo inteiro algo. Muito do que eu falei, eu acho que na primeira coisa ali. E aí, ele visualiza três posições que ele é bom, que ele conseguiu fazer, que ele aprendeu, na verdade, né? E ele fica apoiado naquilo. E aí ele fica desesperado, porque ele quer pegar. Ele quer pegar o armlock, ele quer pegar o triângulo, ele quer pegar a omoplata, e ele fica desesperado nisso. Só que, olha que bacana, né? Se você ficar muito vidrado num ponto, primeiro, a construção daquilo, muitas vezes não existe. Você quer já dar um bote, você já quer ir direto. E aí que tá. Cara, um cara bom de jiu-jitsu, nem vou falar um cara bom, um cara que come mediano, às vezes, ele vai desestruturar a sua posição. Porque ele sabe que você tá querendo daquilo. Vai ficar escancarado. Agora, se você for esperto o suficiente para construir
a tua posição. Então você quer dar um armlock, beleza. Eu vou agora, ó, eu vou bater ali, vou dar uma omoplata, vou subir desse jeito. Você vai construindo, transitando sobre finalizações e posições, até que o armlock meio que ele já se posicione de um jeito que o armlock é favorecido. Entendeu a diferença? A diferença está, uma, eu busco direto algo, a outra, eu construo e crio oportunidades para esse cara entrar na finalização que eu quero. E se não der, Gabriel? Se não der, vai expor outra. E aí você não precisa. O lance é, você não tem que ter um jiu-jitsu de uma posição. Sacou? Beleza. Quarto. Cara, isso aqui é. Nossa, isso aqui acontece demais. Cafezinho, rapidão. Avançar nas passagens de desposturado. Uma coisa sobre passagem. Vocês não vão conseguir passar, ou assim, se passar vai acontecer com muita dificuldade, vocês vão ficar vulneráveis, se você não estiver posturado, tá? Controle de postura, de cima. Se você não tiver um controle de distância do teu quadril, perna e tal, e se você não tiver controle da angulação de baixo. Se o cara estiver ou te angulando, ou controlando a tua distância, ou controlando a tua postura, dificilmente você vai passar. Beleza? Então, e o cara, às vezes eu vejo, o cara quer passar, ele quer sair de uma posição e já passar. Ele não entendeu que ele tem que desestruturar aquela posição, as possibilidades de ataque desse cara, lembra? Possibilidades de ataque, depois as defesas e depois constrói. Quando você faz isso, quando você tenta passar desse jeito, cara, vai dar certo algumas vezes, mas eu garanto, 80%, 90% das vezes você vai se colocar em posições vulneráveis e vai dar errado. Você vai bater na lateral, às vezes você vai já tomar uma raspagem, uma invertida. Você vai cair todo torto. Por quê? Porque você vai ou passar em desequilíbrio, ou passar de forma lateralizada, quando você tem que passar de forma central, né? Mais frontal, na verdade. Ou você vai passar distante demais, onde você cria um espaço pro cara fazer o que ele quer, né? Pra ele repor. Beleza? Beleza. Então, esse é o quarto ponto. Quinto ponto, irmão. Tentar pular numa guarda específica. Esses dias um cara, eu tava dando aula e o menino falou assim, mano, eu sou bom em guarda-aranha. Tá bom, e aí, como é que você pula numa guarda-aranha quando você tá jogando, quando você começa um combate que é de pé? Como é que você pula? Você não pula, certo? Você vai colocando o cara numa guarda-aranha. Então a ideia de pular numa guarda, não que não funcione, às vezes vai acontecer, mas se você fica vidrado, sabe? É a ideia da posição final, fica vidrado, eu quero essa posição, eu quero pular nessa guarda, porque se eu não cair nela, eu me fodi. Então o que você precisa? Você precisa colocar esse cara, você precisa entender que qualquer guarda são 4 pontos de contato, braço, mão, né? Mão, braço aqui, no caso, perna. Então, vamos facilitar, mão, perna, beleza? Isso aqui, ó, esses 4 pontos de contato que você vai ter no cara. Então, se você entender isso, você vai chamar com 4 pontos de contato e você vai transitar ponto a ponto, um de cada vez, para chegar numa guarda. Eu coloco 4 pontos de contato. Isso eu deixo muito claro, mas muito claro, no meu curso Guarda Blindada, que é de fundamentos de retenção de guarda. Você vai aprender a se defender. Até porque no início, a coisa que você mais vai fazer é se defender, cara. Então você precisa ter essa clareza. Uma rota, uma clareza, fundamento, não é posiçãozinha, fundamento, beleza? Então você transita ponto a ponto a fim de chegar numa guarda. E aí você deixa de ficar nesse preciosismo de pular e já garantir a guarda que você quer, beleza? Essa é a diferença. Sexto ponto. Disputar, esse aqui eu vejo bastante também. Força contrária ao oponente. Pensa o seguinte, o jiu-jitsu é um jogo de alavancas, cara. E o que significa isso? Basicamente assim, é você conseguir imprimir força, joia? Imprimir força num ponto aonde exista uma vantagem mecânica. Aonde o braço de alavanca para esse cara é muito grande, né? Aonde ele vai ter que fazer mais força, um momento de força maior, e você menos. Tá? O que eu quero dizer? Se você for nessa ideia de disputar em vetor contrário, o cara faz uma força, você faz o contrário. Eu faço uma força pra cá, você faz uma força pra cá. Tá errado. Às vezes você vai ganhar. Depende da circunstância, você vai ganhar. Porque em certas posições,
você será favorecido nessa força, beleza? Porém, o que é mais inteligente? Esses dias eu tava ensinando uma pessoa, ela chegou e falou assim pra mim, cara, eu tomei um Ezequiel da guarda, eu tô na guarda, o cara foi e me deu Ezequiel. Tá, beleza, é possível, é possível. Mas o que aconteceu? Aí eu comecei a perguntar, tal, aconteceu isso, o cara era muito mais forte, muito mais pesado que eu. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre pesados, tá? Como treinar com mais pesados. Isso é muito importante pra vocês entenderem. Mas o lance era, o cara era mais pesado e o cara ficou dentro da guarda e ele ficou fazendo força e ficava tentando empurrar com a perna. O que você tem que entender? Naquela posição, com os pés no chão, esse cara forma quase que um triângulo e ele tem uma tração no chão e ele projeta o peso pra você, diferente de você. Então, existe uma vantagem dele ali. E aí você tá tentando disputar contra essa vantagem. Agora, o lance é, e se eu fizer uma força aonde eu não tenho disputa? Foi o que eu falei. Então eu falei, olha, se ele está vindo de forma reta aqui, se você tentar empurrar com o pé desse jeito, vai ser difícil. Mas agora, se você sair um pouquinho de lado e empurrar ele de lado, usando a mão na cabeça, porque o controle da cabeça, ponto importante, talvez isso vocês também não tenham aprendido, mas a cabeça tua, ela vai tanto direcionar a tua postura, ok? O controle do centro de massa, principalmente, vai direcionar para frente, para trás, para o lado, e vai também conduzir a direção do seu corpo. Portanto, quando você domina a cabeça, você domina o centro do corpo, o eixo, onde todo o teu esqueleto apendicular, que a gente fala, né, também está ligado. Então, braços, pernas. Ótimo, perfeito. Se você não entendeu isso, você vai sacar que ali, por exemplo, naquela posição, eu empurrando a cabeça de lado, o cara pode fazer a força que ele quiser em cima de mim. Eu gerei um afastamento, gerei uma distância entre nós, através de aplicando uma força num lugar que ele não tá fazendo força contrária ou disputando comigo. Bingo, né? Bingo é coisa de velho. Porra. Então, o que eu quero dizer? Você entendeu a diferença? Isso é visual, né? Mas eu acho que você captou. Várias vezes você tá fazendo força contrária, quando... Cara, eu vou te falar uma parada. Quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu comecei a estudar jiu-jitsu. E eu comecei a perceber coisa que eu não fazia antes. Então, olha a oportunidade aqui. Às vezes o cara, ele você projetar uma forcinha pra cá, uma forcinha pra cá ou pra cá, ele já está numa posição onde aquela força que você está aplicando, ela vai ser potencializada. Isso é bizarro. E aí a gente fica o quê? Naquela briga. É costume. É costume e hábito. A gente foi ensinado assim. Sacou? Então, cara, perceba isso. Tô disputando contra o cara que eu consigo gerar espaço, consigo aplicar uma força em outro sentido, mesma direção, mas às vezes num outro sentido, onde eu não vou brigar. Às vezes você tá tentando passar guarda, você tá tentando caminhar pro cara, quando na verdade você tem que ir reto. Porque daí quando você vai reto, você joga o quadril dele, você aponta os joelhos dele para um lado e o quadril dele fica para você. E ali você tem muito mais força para deslocar ele do que continuar indo reto. E quando você faz isso, você basicamente abre a lateral desse cara. Entende o que eu quero dizer? Esse conceito de fazer força contrária acontece demais. Principalmente quando você tá lutando, você vê muito pesado fazendo, você vê uma troca de força. Acontece, normal. Mas uma troca de força, aonde aí que tá, o mais forte vai ganhar, o mais forte sempre vai ser privilegiado. Ou o que está em posições de vantagem. E aí acontece. E aí, se você for mais inteligente, né? Joia? Aí tem a chave do bolo aqui. A chave do bolo é foda. Cereja do bolo. Chave do bolo. A chave do bolo não. A cereja do bolo, brother. A cereja do bolo é o seguinte, cara. Toda posição, tudo, tem um elo, um 80-20 da coisa. Que se você desestrutura, basicamente a posição não acontece. Beleza? Aí você tem que encontrar esse 80-20. E aí eu vou te dizer que basicamente sempre a postura é a distância, não sempre, né, mas muitas vezes é postura, distância, angulação, isso, 70% dos casos, ok? Vai evitar. E aí você tem formas de trabalhar essas coisas. Mas o lance é, por exemplo, você pega, eu dou sempre muito esse exemplo e
enfim, acabo sempre indo ele porque é mais recorrente. O cara vai fazer guarda fechada, né? E aí ele vai pegar lá e ele dá um armlock no cara, tentar dar um armlock de uma vez. Beleza. O que ocorreu? Ocorre que esse maluco, se ele não estiver desposturando o outro, não vai acontecer. Portanto, se o cara de cima entender que toda vez que ele tomar uma boa postura, o cara que está de baixo vai ter dificuldade de aplicar posições. E tomar boa postura significa se rearranjar, se recolocar em uma posição, um posicionamento ali, tá? Relação cabeça, quadril, joelhos, tal, de um jeito que há maior distribuição de peso. Ou seja, tanto para raspar quanto para finalizar vai ser difícil, muito difícil. Ok? Então, quando o cara entende isso e ele fala, mano, aqui é o seguinte, eu tenho que primeiro posturar, se eu posturar, ele vai ter dificuldade. Eu desestruturo a posição. Eu falei 80-20 da coisa, né? Mas existe outras coisas que dá pra fazer? Dá. Mas 80-20 no negócio, o elo do negócio, que se desestruturar a posição não vai pra frente, normalmente é uma coisa só. Beleza? Dito isso, cara, eu imagino que talvez não seja óbvio pra você esses pontos. E ok, beleza. Se não é óbvio pra você, não é culpa tua. A questão é que, infelizmente, eu vou ser muito sincero, 90% do Brasil, dos brasileiros, né, os caras que treinam, eles têm uma baixa inteligência de luta. Eu tava trocando ideia com um brother ontem, e ele, entende muito de fundamento de futebol. Ok? E aí ele fala, cara, tem um jogador profissional, o cara às vezes tem um talento tal, mas não faz o fundamento. Não faz o fundamento que, por exemplo, domina do lado errado, vai cabecear, tirar a bola da área, cabeceia pra dar rebote pro cara, coisas assim. E eu vejo o cara, que às vezes é campeão dos negócios, fazendo a mesma coisa. Ah, mas vai lutar com o cara. Não, o cara tá mais preparado que eu, sem dúvida nenhuma, não é isso, não é essa a discussão. Eu não teria problema nenhum, não tem problema de lutar com ninguém, velho. Luto suave, treinando, lutando, não tô falando isso. Eu tô dizendo sobre a questão de que o fundamento desse cara tá errado. E pra ele, acontece que ele faz bem, ele tem um certo, esse condicionamento, até porque muitas vezes o cara que luta com ele também tem um fundamento errado. Isso acontece muito. Eu quero esclarecer o jiu-jitsu pra você. Entende? Esse é o problema central. Por quê? Porque a gente educou as pessoas assim. Beleza? Então falta um bom trabalho de fundamento. E isso, o fundamento te dá clareza. O fundamento aumenta a tua inteligência de luta. E já era. É o que você precisa no início. Você não precisa de nada mais do que isso. Só. Beleza? E aí, como é que eu aprendo fundamentos, Gabriel? Beleza. Então, aqui no canal eu sempre coloco os vídeos, alguns ou outros e tal. E eu tenho o meu curso, por enquanto, só ele. E vou fazer mais do guarda blandada, que é pra reter guarda. Se você tá começando, você precisa saber se defender por baixo. Porque você vai cair mais nessas posições. É importantíssimo você ter esse domínio para você desenvolver segurança. Você não ficar naquele desespero quando o cara pega você e passa a tua guarda, de repente a sua lateral, você não sabe o que você faz. Para isso você tem que ter clareza. Você tem que ter um autocontrole, para você não se desesperar. Joia? Se você tiver isso, cara, já era. Se tiver clareza do que fazer, algumas habilidades físicas também e autocontrole, já era. Beleza? Se você tiver interesse, tá aí, ó, R$27,90. E se você gostou do vídeo, deixa teu like e teu comentário. Tamo junto.